Aleluia. Deus seja louvado. Amém. 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 Meus Glórias a amados, Deus. o início da leitura da Bíblia Sagrada no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 22. Leremos então a continuidade, já na terceira parte, aonde vamos ler através do versículo 47. E aqui, meus amados, fala sobre a prisão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E, estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saíste como um salteador com espadas para paus, tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste a mão contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo, levaram e puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe, e havendo acendido o fogo no meio do pátio, estando todos assentados, passou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: És também. Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também dele. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que diz. E logo estando ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo e vedando-lhe os olhos, feriu no rosto, e perguntava-lhe, dizendo: Profetiza quem é que te feriu? E outros muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, juntaram-se os anciãos do povo e os principais sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu conselho. E lhe perguntaram: És tu o Cristo? Dizem-nos. E recou-lhe: Se vos disser, não crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. E desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo és tu, Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Amém. Glória e glória ao nosso eterno Deus. Amados irmãos, aqui um pouquinho. Glória a Jesus. Queridos, nós vemos aqui, nessa passagem, no versículo 47, que estando o Senhor, né, ali ainda a falar, e surgiu essa multidão, um dos 12, que era Judas. Nós vemos aqui que Judas estava vindo com aquela multidão, com varas paus, né, até com espada, com porretes, tinha aqueles porretes que eram aqueles pauzinhos mais grossos assim,
e vieram contra o nosso Senhor Jesus. E vemos aqui então, irmãos, glória ao nome do Senhor, que ele estava ali no monte de Getsemane, né? Vocês verem que foi após a oração, e ali eles estavam já sabendo que Judas sabia exatamente onde o Senhor Jesus estava e passaria a noite ali. Nós podemos ver isso aqui no próprio livro de Lucas, capítulo 21. Vou ler, mas vocês vão ver, vou deixar registrado, que lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo 37 e 38, fica a localidade ali onde o Senhor Jesus ia orar. Judas, o Iscariote, irmãos, então ele trouxe esse grupo de inimigos porque ele já tinha conversado com aqueles homens que estavam raivosos e, lógico, destacou essas pessoas. Então, ele veio com o grupo de inimigo do nosso Senhor Jesus para justamente prender o nosso Senhor Jesus. E essa multidão, irmão, elas estavam, como eu disse, com espadas, elas estavam com porretes, que é o Barabaus, é um porrete. Então, eles estavam armados, né, amados? E vejamos aqui, então, o senhor, o Judas, ele já chega aqui e no versículo 48, Judas, que é aquele sinal que ele passou para os sacerdotes, para os escribas, aquele que eu beijar, vocês prendem esse. E Judas, ele foi e ele cumpriu. Ele chegou perto do Senhor Jesus e deu um beijo no Senhor Jesus. E Jesus, lógico, aqui no 48, ele fala, Judas, com um beijo me traz o Filho do Homem. Veja, irmãos, aqui nós já vejamos aqui que esse beijo, irmãos, por que hoje nós falamos de ósculo santo, né? Que nós cristãos damos um ósculo santo, que é o beijo da caridade, o beijo do amor fraternal, porque às vezes tem pessoas, irmãos, eles não entendem. Ah, por que que aquela igreja, os homens se beijam, as mulheres também se beijam na saudação? Irmãos, é porque o Cristo, nosso Senhor, já naquela época, bem antes de Cristo, irmãos, as pessoas, as famílias se saudavam com beijo. O filho beijava o pai, beijava a mãe, e mãe, pai beijava o filho. Em famílias, se dá, até hoje existem essas tradições, né? Mas o Senhor Jesus usou aquilo como um ósculo da santidade. O que que é a santidade? Cristo é santo, não é verdade? Ele nos ensina, quando nós saudamos um irmão com a paz de Deus, e osculamos, dando um beijo nele, é o amor fraternal, é o beijo de um irmão. Ele tem mais sentido, é mais profundo, ele mexe com a alma. Claro, irmãos, temos que andar no espírito para sentir isso, porque senão vira que nem um bom dia, boa tarde. Existe saudação que as pessoas dão, irmãos, paz de Deus, mas não dá aquela profundidade. Então parece que é um bom dia, uma boa tarde, mas não é, é mais profundo. Quando você saúda alguém, você está saudando com a paz de Deus, quer dizer, isso é selado. Amém. A pessoa recebe essa paz de Deus e ela tem a paz com Deus. Isso que é muito importante, irmão. Ter paz de Deus e par com Deus são diferentes. Ou alguém fala para você, às vezes alguém pode não estar em paz com Deus, mas um irmão chega a paz de Deus, irmão, amém. A pessoa não está em paz com Deus. Então é importantíssimo também de estarmos em paz com Deus. Então esse beijo da bochecha, né, naquela época, como eu disse, vocês era uma saudação de famílias, amigos. Bom, portanto, Judas, aí que está o perigo. Olha só, é uma saudação íntima de amor fraternal. E Judas usa a traição através do beijo, porque era o sinal para prender o Senhor Jesus. Judas, então, ele usou a intimidade do Senhor Jesus, que ele sempre osculou os seus discípulos, só ensinando eles, e Judas, ele vai e faz essa traição com o beijo do amor do nosso amado Jesus Cristo e seus discípulos, né? Foi dessa forma que Judas traiu o nosso Senhor Jesus com esse sinal do beijo, porque assim as pessoas sabiam quem era e aprendeu o Senhor Jesus. E nós vemos aqui, então, no 49, que eles estavam vendo que estava com ele ia suceder, os discípulos perceberam isso, né?
Ah, vai prender o Senhor Jesus. Então, eles disseram, Senhor, feriremos com espada? Vocês lembram no vídeo passado, que conversamos na reunião passada, sobre Jesus falou se tinha alguma espada, apresentaram duas espadas, ele falou, basta. Os discípulos não tinham entendido isso direito. Agora aqui, os discípulos fazem uma pergunta para o Senhor, dizendo, feriremos a espada? Lá no versículo 50, aqui diz assim, ó, um deles, claro, foi Pedro, né? Um deles feriu o servo, o sumo sacerdote, e cortou a orelha. Enquanto fez sua pergunta, feriremos a espada? O outro, Pedro já se adiantou, já cortou a orelha de Malco, em outro evangelho, o nome desse soldado. Então, irmão, nós vemos aqui que esse mal entendido, né, dos discípulos que já eram apóstolos ali, estavam sendo apóstolos para o Senhor, por portar a espada, veja, irmão, eles estavam portando, tinha duas espadas ali com eles. Então, podemos ver, irmãos, que esse mal entendido achando que eles iam usar a espada. Tem uma passagem, eu acho que está em Mateus, que falou para Pedro, Pedro, coloca a tua espada na bainha, porquanto quem fere com espada ferida. E o Senhor nos ensina, irmão, que nós não devemos lutar contra a carne e o sangue, mas sim nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus e buscar e se fortalecer na força do Senhor. E esta é a nossa missão. Você pode ver isso no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante. Então, todo cristão, toda cristã, a sua missão é se fortalecer em Cristo. Isso cabe a cada um de nós. Cada um de vocês tem que buscar Jesus Cristo, tem que se fortalecer no Senhor. Porque tem crente que fica esperando de mão beijada que Deus venha e te fortaleça. Não, você tem que se fortalecer. E para se você fortalecer, você tem que buscar o Senhor. Nós temos que buscar mais a Deus. Assim nós somos fortalecidos. Nesta reunião, estamos sendo fortalecidos, porque a nossa mente, a nossa vida espiritual, ela está sendo, glória a Deus, guiada pelo Espírito Santo e vamos nos fortalecendo. Vejamos aqui, irmãos, então, na palavra do Senhor, nesse versículo, que nós vamos ver aqui do 49 ao 51, nós vemos aqui que Jesus, no 51, Jesus, ele respondendo disse: Deixai-os, basta. Quer dizer, para os discípulos não reagir, de hipótese alguma. E o próprio Senhor Jesus deu essa ordem, né? E aí nós vemos aqui, Lucas, claro, Lucas aqui, ele não falou que foi qual apóstolo ou discípulo ali que cortou a orelha, né, do servo do sumo sacerdote. Mas se vocês forem abrir no livro de João, no capítulo 18, versículo 10, vamos até lá. Livro de João, capítulo 18, versículo 10, já vai relatar. Aqui João, ele relata quem fez isso. Olha só. Versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, olha só, um dos que tinha espada era Simão Pedro. Ele desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Eu tinha falado de Mateus, né? Mas João aqui também tem. Mateus eu não vou lembrar, mas João aqui está detalhado. Aí, olha o que Jesus disse no versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que meu pai me deu. Então vejamos aqui que em João ele já declara quem foi o discípulo que cortou a orelha do Malco, o servo do sumo sacerdote. Então vejamos aqui, meus amados, glória no Senhor, que Jesus imediatamente, irmão, medita aqui comigo. Cortar a orelha não foi pendurar a orelha, não. Cortou a orelha mesmo. E o Senhor Jesus, imediatamente, ele vai e faz a cura no homem. Ele pega a orelha e põe no lugar e o homem fica curado imediato. Então, por que Jesus fez isto, irmão?
Jesus, olha, queridos, muitos poucos pensam nisso, não meditem nisso. Veja, imagina, Pedro vai lá, cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote, quer dizer, grave, muito grave, é uma autoridade. Bom, você imagina que ia haver uma reação contra Pedro, poderiam matar Pedro, ia haver uma reação. Mas olha que o nosso Senhor Jesus, ele defende todos, irmão. Por isso que você, que às vezes está aí tão achando que está sozinha, sozinho, e o Senhor te defende em tudo, irmãos, tanto espiritualmente como materialmente. Diz que vê sinceridade no teu coração, que você ama Jesus, que você ama a Deus, que você quer servir a Deus. Veja, olha só, olha aqui, porque quando a gente olha, irmão, Jesus pega a orelha e cura mal, está resolvido, não está? Mas você sabe por que Jesus fez isso? Jesus, irmão, esse nosso Senhor aqui, ele impediu que houvesse algum mal com espada é ferido, não é verdade? Vamos dizer aqui hoje, nos dias de hoje, se um ladrão dá um tiro à polícia, a polícia também vai dar um tiro no ladrão. Essa é a verdade, até matar. Não é assim que funciona? Então, veja, o Senhor Jesus impediu um desastre certamente na vida de Pedro. Agora, você imagina aquele momento da cura, irmãos. Ali, você acha que esse soldado aí, esse servo, ele não se converteu para Cristo? Ele perdeu um membro do seu corpo. E o Senhor restituiu de imediato. Você viu? Com Cristo, quem anda com Jesus, amado, sempre vai ter milagre na vida, tanto de vocês, quanto vierem ao redor de vocês. O Senhor não parou de operar obras. Na verdade, somos servos inúteis. Mas, irmãos, se vocês se dedicarem a Jesus, ele vai precisar de vocês para fazer muita obra, porque ele disse: vocês farão obras maiores do que eu, porque eu vou para o meu Pai e o Espírito Santo descerá entre vós e fará. Então, o Senhor requer que nós tenhamos esta comunhão com Ele, andar com Ele e vamos fazer a obra em nome dele, porque ele é a autoridade, ele é supremo e ele nos deu autoridade para trabalhar para a tua obra, salvando almas, evangelizando almas, curando os enfermos. Não são para todos, é para quem tem fé. Jesus deu para todos, mas nem todos tomam posse. É tipo assim, irmãos, o Senhor preparou todas as armas para nós espiritualmente, dizendo coisas espirituais, mas nem todos tomam posse dela. Essa é a verdade, né? Então, é assim. Por quê? Por causa da fé. Pois se nós tivermos uma fé tamanho de um grão de mostarda, nós vamos ver muitas obras. O problema é que muitos não têm, é mais negativo do que positivo. Ah, não vai acontecer isso comigo, vai acontecer, não vai. Você foi escolhida por Jesus Cristo, você foi escolhido por Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, por favor, em nome de Jesus, através das Escrituras e pelo Espírito Santo, tome a posse de tudo isso e vamos para a batalha espiritual, porque nós estamos na terra e temos batalhas. Vocês lembram de Apocalipse, capítulo 12, que lá o adversário ele foi expulso de lá e ele com seus anjos, a terça parte, que são os demônios, né, que os anjos caíram. O que está escrito lá? Que nos céus houve uma festa, deu glória, porque a paz foi constituída lá. Diz: ai dos moradores na terra, porque o diabo desceu entre vós. Quem está aqui na terra, irmão? Você, eu, nós. Está vendo as tribulações que temos aí no mundo? Está vendo tudo isso aí? É coisa que o diabo está aqui no meio de nós. Ele faz isso. Agora, se você entender tudo isso que Deus está dando a graça de falar, você tem autoridade de expulsar Satanás da tua vida, da tua casa e pôr paz na tua casa, porque tem crente que não tem paz na sua casa, não tem paz no seu lar, porque o inimigo pode entrar através de um filho, de uma filha, pode entrar através de marido, de mulher, porque não vigiem, olhem de olho a olho, de rosto a rosto, de olhando para o físico, mas para você que é espiritual, você pode expulsar, porque o inimigo, ele coloca coisas no pensamento das pessoas para fazer coisas erradas. Então, querido, nossa batalha é constante. Nós não temos tempo para ficar, vou tirar uma férias. Não há tempo, e ainda mais com a volta de Cristo nesses últimos dias. Nós não sabemos o dia, a data e a hora, mas uma coisa sabemos, está próximo a volta do Senhor. Você está preparado? Você está preparada?
Prepara-te em nome de Jesus. Então vejamos, voltando aqui nas Escrituras, irmãos, nós vejamos aqui que o Senhor, ele, como disse a vocês, ele impediu, porque ali tinha uma multidão. E a multidão viu Pedro cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Aquela multidão estava com espadas e vara-paus, quer dizer, estava com porretes. Para pegar e lixar Pedro ali, é a coisa mais fácil que tem. Jesus, ele impediu. Então, às vezes, irmão, a gente faz coisas sem pensar, como Pedro, sem pensar. Quando Pedro, um falou, Senhor, quer que nós puxamos as espadas aqui para lutar? E Pedro já foi lá e cortou a orelha. Ele já foi muito mais além disso. E aí Jesus vai e conserta esse erro de Pedro, evitando que ele sofresse um lixamento, tá bom? Então, irmão, você vê que obra linda. Aí nós vejamos aqui que o que Jesus disse, deixai-os, basta, então tocou na orelha, curou, né? E aqui nós vemos assim que o Senhor permitiu, ele deixou que até esse. Então, irmãos, nós vemos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, que nesse momento Jesus salvou a vida de Pedro. E você vê que é um detalhe tão pequeno, né? E nós não percebemos, não é verdade? Mas viu aqui, através da explicação, apertando a orelha, a pessoa se revoltar contra ele, Jesus imediatamente salva Pedro de um lixamento até da morte, com certeza. No versículo 52, irmãos, até o 53, ele diz assim, ó, e disse Jesus, aí aqui já João, ele já mostra que Jesus já estava ali com os principais sacerdotes e capitães. Disse Jesus aqui, né, os sacerdotes, os capitães lá do templo, e também os anciãos que tinham ido, eles tinham ido contra Jesus, queriam prender Jesus e matar. Aí Jesus faz essa pergunta para eles: saísse como a um salteador com espadas e varapau, é aqui que varapaus porrete, né? É aqui que Jesus declara isso. Jesus viu toda aquela multidão com espadas e com varapaus, com porretes. Escapar de um pega outro, não é? E Jesus fez essa pergunta para esses homens, eles estavam lá. E Jesus diz aqui para eles, no 53, que ele falou assim: olha, eu tenho estado com vocês todos os dias, lá no templo, como na sinagoga, e vocês não estenderam a mão em cima de mim, vocês não me prenderam. Mas esta hora, eu quero dizer para todos vocês, justamente nessa madrugada, esta hora vossa, é de vocês. Por quê? Porque é o poder das trevas. A essa hora, o poder das trevas usaram de vocês e vocês podem me prender. Jesus deixou essa permissão. Glória ao nome do Senhor. Então vejamos aqui, irmãos, que ele ali foi visto, né? Porque se ele falou, vocês vieram como um salteador em cima de um salteador, então Jesus ele mostrou ali que ele estava sendo visto como um criminoso, né, irmãos? Né, como um criminoso. E isto cumpriu a profecia que está em Isaías, no capítulo 53. Nós podemos ver, vamos abrir lá, irmãos. Vamos lá no de Isaías 53. Vamos lá, Isaías 53, e nós vamos ver aqui no verso 12. Glória a Deus. Isaías 53, versículo 12. Olha aqui, ó. E por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma. Só um minutinho, irmãos, por gentileza. Glória a Deus. Minuto, irmão. Irmãos, voltando aqui, então no livro, tá bem? De Isaías, no capítulo 55, 53, no versículo 12,
Diz assim: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Aí, ó o cumprimento. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Viu? Então vamos entender aqui, amados, que voltando à palavra de Deus, voltando à palavra de Deus, aqui em Lucas, no capítulo 53, foi aonde que é o cumprimento de Isaías, no 53, versículo 2, que Jesus falou assim: eu tenho estado com vocês todo esse tempo no templo, e agora vocês estão vindo como saísse atrás de um criminoso, de um vara-paus, tá vendo? Então, eles vieram contra o Senhor como se fosse um criminoso, achando um jeito, né? Vejamos aqui, então, irmãos, já nessa passagem, glória ao nome do Senhor Jesus, é, aí eles ali, né, irmãos, vendo essa situação, Jesus, claro, nessa hora, ele falou que essa hora seria a vossa, né, que é das trevas, que era do poder das trevas, né, é, que aquele era o lugar para que pegasse o Senhor Jesus, e lá, não lá no templo, né? Louvado seja Deus. Bom, irmãos, vejamos que a prisão do nosso Senhor Jesus, ele indica que tudo estava saindo tudo de acordo com o plano de Deus, amados. Tudo na vida do Senhor Jesus foi como Deus planejou, nada foi fora do plano de Deus. Assim também é no meio de vós, irmãos. Tudo que sucede à vida de vocês, agora veja bem, precisamos ter sabedoria para isso. Queridos, todo aquele que se dedica a Cristo, todo aqueles que ama Jesus, todos aqueles que querem andar com Cristo Jesus, todos os planos de Deus será cumprido na vida daqueles que querem andar com Jesus, tá? Todos os planos. Por quê? Porque é assim, se tiver um crente que ele não quer andar com Jesus Cristo, ele é crente, mas ele quer andar segundo os seus pensamentos. Eu vou fazer isso, eu vou tomar conta disso, eu quero fazer aquilo, e dá tudo errado na vida dele, você viu que ele impediu de Deus trabalhar na vida dele. Foi ele que pôs a mão. Foi ela que pôs a mão. Então, amado, tem coisa que nós colocamos nossa mão e aí a mão do Senhor já não dá mais para trabalhar, porque nós tomamos decisões e não foi Deus que tomou a decisão. Por isso que tem muito crente que sofre, e sofre por falta de quê? De sabedoria, de entendimento. O povo acaba sofrendo, irmãos. Então, tem aqueles que faz coisas que não deveriam fazer, às vezes contraem dívidas, achando que pela fé Deus vai ajudar, que vai pagar tudo, e faz uma coisa sem antes fazer o seu planejamento, pode mudar o curso da sua vida, pode mudar o curso da sua família, pode mudar o curso de todos. Aí depois vem para culpa para Deus, não? Poxa, Senhor, nunca vi na Bíblia dizendo que lá está escrito que nunca um filho de Deus ficaria envergonhado, né? Confundido e envergonhado. E aí pegam essas desculpas, né, amados? Mas isso aí é espiritual. Quem anda em Cristo nunca fica confundido e envergonhado. Quem está alicerçado na rocha nunca é confundido e envergonhado. Nunca, nunca, nunca. Tá bem, meus amados? Agora, quando nós tomamos decisões por conta própria, vocês tomam muito cuidado com isso, eu vou dar alguns exemplos materiais. Por exemplo, vocês estão na casa de vocês. Aí dá na mente, eu quero mudar para outro estado, eu quero ir para um lugar, eu quero morar em tal lugar, e eu vou buscar a palavra, mas já vai com aquele pensamento. Qualquer palavra que falar, não é da minha vontade, já vai. Né? É da minha vontade, já vai. Irmãos, não é assim. Primeiro que nós devemos fazer, dobrar o nosso joelho, orar a Deus. Senhor, eu tenho um plano, quero ir em tal cidade e residir lá. Mas é o seu plano? O Senhor quer que eu vá lá? Ou é só um desejo da minha carne e eu vejo pelos olhos materiais que eu vou estar mais sossegado, sossegada, mas eu não sei se lá vai ter emprego para mim, para que o Senhor tem me abençoado aqui. É um desejo que eu quero estar lá, mas o Senhor, o seu plano é eu estar lá ou eu estar aqui para contribuir para alguma obra tua nesse lugar? Qual é o seu plano, Pai?
que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, são poucos que fazem isso. A maioria, não, não, vamos mudar. Aí vai lá, quebra a cabeça e, de repente, não encontra emprego e perde tudo e volta só com a roupa e com a esposa ou com filhos e volta e acaba indo tudo para a água abaixo. Por que acontece isso? É porque nós tomamos decisões nossa. É diferente de querer deixar Deus tomar decisões para nós. O nosso Pai, ele sabe o que é melhor para cada um de vocês. Agora, temos bastante cuidado para que nós tomamos das mãos de Deus e queremos fazer com as nossas próprias mãos. Aí não. Aí a verdade é, você confiando em Deus, você deixa ele fazer tudo por você. Tudo que eu digo assim, ele vai te guiando em tudo e você vai fazendo. Ele te leva em tudo, você vai fazer. Tá bem? Então, é um exemplo que eu estou dando para vocês, como se fosse meu Deus do céu, assim, para que vocês possam entender materialmente as coisas. Agora, espiritualmente, como que é espiritualmente? Irmãos, é confiar no Senhor. Hoje você está aí trabalhando. Você pode sim, como um exemplo, né? Quando você ficar com mais idade, se aposentado, quer mudar para um outro, mas a sua aposentadoria te acompanha para aquele lugar, acompanha. Então você pode ir, você não vai passar problemas materiais. Aí, lógico, você vai orar a Deus e vai ver se o Senhor também permite que de repente tem mais coisa para você aqui no lugar onde você possa estar. Isso é um exemplo, ok, amado? Então, aqui voltando na palavra de Deus, tudo que estava acontecendo com Jesus estava em perfeito plano de Deus. Jesus sabia que ele ia ser traído. Se ele tomasse uma atitude de fugir, que nem ele foi orar e dizer, Pai, se possível for, afasta esse cálice de mim, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Se ele naquele momento levantasse da oração e ele fugisse, mudou toda a história. Já não era mais o plano de Deus, foi o plano dele. O plano dele era fugir. Mas ele falou: não, todavia seja feita a tua vontade. Ou seja, continua o seu plano, Pai. Continua o teu plano. E aqui o plano de Deus era o quê? Naquele momento, Jesus ia ser traído com um beijo de Judas, num dos seus discípulos, e todos eles viriam lá com varapaus, com espadas. Então, naquele momento, Jesus iria ser entregue nas mãos dele, tudo perfeitamente no plano de Deus. Mas por que tudo isso? Para salvar a tua vida, para salvar a minha vida, para salvar a vida da humanidade. E olha só, hoje você tendo essa consciência, eu tendo essa consciência, então valeu muito o plano de Deus na vida de Jesus, porque Jesus hoje prosperou, ele é Rei dos Reis, está no reino da sua glória e foi dado poder ao céu e à terra, e ele vai voltar aqui e vai recolher nós para a sua glória. E tem um detalhe: ele vai tomar conta desse reino terreno, da terra, por 1000 anos. Satanás vai ser preso e nós vamos reinar com Jesus 1000 anos. Vejam bem, bem, irmãos, como isso é maravilhoso. Tudo no plano do nosso eterno Deus. Então, vejamos aqui, meus amados, como eu disse para vocês, mesmo que esses principais, esses sacerdotes, esses anciãos, estiverem agindo em conjunto, né, com o domínio das trevas, que seria Satanás e os seus demônios também, né, para prendê-lo, isso estava no plano de Deus. Agora vejamos aqui, irmãos, no versículo 54. Então, prendendo, levaram e puseram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Então, Jesus foi preso. Vejamos aqui, nós podemos ver agora, irmãos, que ele primeiro, essa casa do sumo sacerdote que foi aqui, irmãos, veja que a gente pensa que às vezes foi a casa de Caifás, né? Mas em João, no livro de João, nós vamos ter aqui um pouco mais de clareza. Se nós abrirmos aqui, irmãos, no capítulo 18 de João, versículo 13, nós vamos saber com detalhes, tá? Olha aqui, ó. Capítulo 18, versículo 13. E conduziram primeiramente a Anás. Então, foi na casa de Anás, por ser sogro de quem? De Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. Caifás era o sumo sacerdote daquele ano. Porém,
ele foi conduzido à casa de Anás. Ok, amados? Então, vemos aqui que primeiro ele foi levado à casa de Anás, que era o antigo, né, sumo sacerdote, que era sogro do atual, né, e que seria Caifás. E vejamos aqui, então, irmão, que a maioria desses discípulos, nesse momento, eles fugiram. Jesus tinha dito, né, que como ovelhas se iam se espalhar. Então, a maioria deles se fugiram. Só que Pedro e João, eles não fugiram, irmãos. Olha que interessante, né? Vemos que Pedro, ele ficou, mas ele ficou de longe, tá, amados? Ele não ficou no meio daquele povo perto de Jesus. Ele já ficou de longe. Olha o medo já tomando o coração de Pedro. Por isso que logo nós vamos chegar ali onde que ele estava já negando a Jesus. Ele já tinha um medo, ele estava vendo todo aquele cenário. Glória ao nome do Senhor Jesus, né? Então vemos aqui que Pedro, ele estava ali perto daquela. Quando fala turba, toda vez que você lê na Bíblia, turba são multidões, pessoas, tá bom? Falou, tá, veio uma turba, veio uma multidão de pessoas. É isso que se chama turba, tá bom? Louvado seja Deus. Então vejamos aqui, irmãos, que ele estava sempre tomando cuidado. Ele estava sempre, era de noite qualquer coisa, ele se entrava no meio da mata ali, na escuridão ninguém ia vê-lo, porque a maioria estaria com uma tocha ali iluminando aqueles espaços limitados. E ele estava, ele via a luz, ele seguia a luz, certo? Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui já no 55, e havendo. Por licença, um minuto, não. Glória a Deus. Então, aqui no 55, nós vemos que tinha havia acendido ali o fogo no meio do pátio. Já tinha chegado à casa de Anás, ali tinha um pátio do lado de fora, e estava frio, então acendeu um fogo ali, estavam todos ali sentados, e também Pedro sentou entre eles para eles se esquentar, né, amados? E uma certa criada, no 56, ela viu Pedro assentado ali no fogo, e ela colocando os olhos nele, disse para ele falou para ele assim: esse também, contando para todas as pessoas que estavam em volta, esse também é como ele, estava com ele. E nós vemos então aqui, amados, e aí já começa a Pedro negar. Aí Pedro responde no 58, né, 57, dizendo que não conhecia Jesus. Vejamos então que logo depois, vendo um outro, diz: ah, tu também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou. Já no 59, passando quase uma hora nesse intermédio, uma outra pessoa afirmou: ah, também esse aí verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Então eles perceberam que a forma deles estarem vestidos e de falar era Galileu. Então, amados, Pedro disse: homem, não sei o que diz. Isso aqui já é negar, já negou Jesus. E logo estando ainda ele a falar, esse galo cantou. Agora, veja aqui, irmãos, nós vemos aqui no 61, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Lembra, irmãos, olha que interessante. Depois eu vou explicar aqui bem melhor. O Senhor Jesus estava dentro da casa de Anás. Pedro estava no pátio. Só que provavelmente, irmãos, haveria alguma janela ali que dava acesso a Jesus olhar Pedro. E Pedro conseguia ver Jesus através desse, né? Porque Pedro no pátio, Jesus dentro da casa. E naquele momento, Jesus olhou para Pedro, porque o galo cantou. Jesus olhou e Pedro, lembrando, olhou para a janela ali, provavelmente era a janela ou porta, e viu Jesus. Mas vamos dar continuidade. Aí vejamos aqui que quando Jesus olhou para Pedro, né, e esse galo canta, e que, como tinha dito para Pedro que ia cantar, Pedro ia negar 3 vezes até que o galo vai cantar, né? E Pedro lembrou disso. Quando ele olhou para Jesus, ele lembrou, e nós vemos no 62 que Pedro, então, ele saiu para fora, saiu ali do pátio e acabou chorando amargamente. Amargamente.
Tá, irmãos? Então, o que nós aprendemos com isso? Vejamos aqui, irmãos, que no caso de Pedro, é, é, você vê que era um pouco mais de uma hora, mais ou menos, ali que Pedro negou 3 vezes. Isso aí teve uma duração mais de uma hora, Pedro negando 3 vezes o nosso Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor, né, amados? Ai, não é fácil, hein, irmãos? Eu acho que Pedro sofreu muito com isso. Eu acho que é uma dor muito grande. Sabe por quê, irmão? Eu imagino assim. Imagina a oportunidade que cada um de nós tivéssemos de estar com Jesus encarnado aqui na Terra e ser discípulo dele durante 3 anos e só vendo obra, vendo maravilha, milagre, o Senhor atendendo as necessidades, curando enfermos, expulsando demônio, ressuscitando pessoas. Pedro assistiu todos esses eventos, irmãos, até a transfiguração do reino da glória, que Jesus disse que algum de vós não provará a morte antes que veja o reino da glória de Deus. E Jesus se transfigura ali naquela montanha, e de repente, irmãos, vem ali Elias e Moisés junto deles. Eles eram tão apavorados, tanta obra linda, tantos milagres maravilhosos que foram feitos ali, irmãos, coisas maravilhosas, né, irmãos? E você imagina, então, Pedro negando Jesus de repente ele lembra de tudo isso, o remorso que deu no coração dele, o arrependimento, irmão. Então você tem ideia, e ainda mais Jesus tinha dito a ele, que ele falou, Senhor, quando vocês lembram que Jesus falou, Pedro, o Satanás, o diabo pediu, rogou ao Pai para que isso aconteça. E Pedro falou: Não, eu estou pronto de ser preso contigo e ir à morte contigo. Ô, Pedro, te digo que o galo não cantará enquanto você me negar 3 vezes. Jesus conhecia o futuro de Pedro, né, irmão? Como ele conhece o teu futuro, viu, irmã? Irmão, conhece o futuro de todos vocês. O problema somos nós, tá? É nós confiarmos. Se você confiar, tudo vai dar certo na tua vida. Tudo. Em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Tá bom? Então, Pedro, irmão, você imagina a dor que esse homem passou quando esse galo cantou, né? E ele olhando para o Senhor Jesus. Pedro chorou muito. Quando diz aqui, chorou amargo, não é um chorinho, não. Choro muito, que verteu lágrimas. Quando fala choro amargo, já vem vertendo lágrimas. Da vergonha que ele teve de Jesus, dizendo que iria na prisão com Jesus e até na cruz com Jesus. E ele teve vergonha, remorso. E Jesus estava dentro dessa casa, como disse para vocês, viu tudo isso acontecer com Pedro. Oh, meu amado. Aí vejamos aqui, queridos, que depois que ele saiu amargamente chorando, nós vemos agora aqui no 63 que os homens que detinham Jesus estavam zombando dele e estavam ferindo Jesus, ou seja, estava batendo em Cristo Jesus, machucando o nosso Senhor Jesus. Vejamos aqui, irmãos, então, que no 64, que vedando os olhos, ainda colocou um pano nos olhos do Senhor Jesus para que ele não visse, né? O Santo Deus. Olha que difícil, não? Como é duro, não? Corações de homem é terrível, né? Vendou os olhos do Senhor Jesus, feriu o rosto, esbofeteou o rosto do nosso Senhor Jesus, e ainda zombando perguntaram: profetiza, quem te bateu? Quem te feriu? Vejamos, irmãos, que outras, muitas coisas diziam contra Jesus e blasfemando. Vocês imaginam quantas coisas estavam se levantando contra Jesus? Quantas palavras ruins, negativas, levantando na vida do Senhor? Irmãos, foi uma maneira muito horrível. Como Jesus, né? Foi uma maneira muito horrível como Jesus foi tratado na mão desses soldados. Foi muito triste. E também isso, irmão, você pode ver que está escrito lá, se vocês verem, Mateus
capítulo 26, 67, Marcos, capítulo 14, versículo 65, também está relatando sobre esse assunto. Querido, vocês perceberam que o coração do homem é malvado? Vocês perceberam que o coração do homem, ele pode maltratar, pode destruir a vida de pessoas querendo com calúnias, com maldade, mentira? Vocês perceberam? Queridos, glória ao nome do Senhor. Quantos de nós que estamos aqui, e milhares de cristãos, são esbofeteados todos os dias? Quantos de nós aqui, é verdade que nós não somos, alguns até literalmente, pode apanhar mesmo face a face, mas outros com palavras, com calúnias, com mentiras, afastando pessoas de vocês, irmãos nossos sendo afastados por mentiras de outros. Quantos que estão esbofeteando? E olha, não se assusta não, hein? Não se assusta não. Quantos crentes que esbofeteia o seu próprio irmão e a sua própria irmã, sua própria irmã. Quantos crentes que dá apunhalada pelas costas. Perceberam como isso também é nosso sofrimento? Mas você sabia que isso está tudo no plano de Deus? Você que possa estar sofrendo isto, sofrendo perseguição, sofrendo calúnia, sofrendo decepções, desprezo, pessoas que não te amam, que te amam só de boca, aqueles que te beijam com ósculo santo da caridade, para eles não é mais ósculo santo, para você é, mas para eles não é. Não é verdade? Para eles não é, irmão, porque é o beijo da traição. Quantos que nos saúdam e você acha que é uma saudação de amor, mas na verdade o coração deles estão te derrubando, estão te destruindo, mas é plano de Deus, porque nós temos que padecer como Cristo padeceu. Só que lá no céu, lá na glória, quem te recebe é Cristo, é o verdadeiro. Ele conhece cada um de nós, irmãos. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece aqueles que amam ele de verdade. E ele conhece aqueles que odeiam ele. Mas odiar é, porque se nós não fazemos a obra do amor, nós odiamos Deus. Nós odiamos Jesus. Porque quem não faz a obra do amor, com certeza faz a obra do ódio. Essa é a verdade. Tem crente mentiroso? Tem. Quem é o pai da mentira? É Deus ou é o diabo? É o diabo. Então, o mentiroso está sendo filho de quem? Já sabe quem é, do diabo, com certeza. Ah, mas eu sou batizado. Eu tenho até eu falo até em língua. Você pode falar língua, Satanás também fala, tudo, eles lá falam, tem linguagem diferente também. Agora, a linguagem mesmo, o Espírito Santo está na retidão. Todo aquele que se submete a Deus, nos seus conselhos, na sua palavra, diante dos conselhos de Jesus, da sua doutrina, esse está inteiramente submetido ao poder do Espírito Santo, ou esta. Agora, aqueles que perseguem teu irmão, levanta a calúnia, dá o beijo da mentira, do engano, né? Irmãos, eu creio que eu devo ter recebido muitas ações que traições contra a minha vida. E eu creio que de vocês também. E você quer saber mais? Às vezes você nem sabe, mas Deus registrou tudo no céu. Quem foi sincero com você, quem não foi. E se vocês também foram como eu fui sincero com os meus irmãos, ou não. Porque eu estou aqui, irmãos, pregando, falando, ensinando. Mas eu tenho consciência que Deus tem poder de sondar a minha mente e sondar a minha alma, que é o coração. Ele pode, ele é perfeito, ele sabe se eu tenho segundas intenções ou primeiras intenções, se o meu amor é verdadeiro ou é falso, como da vida de todos vocês. Por isso que nós temos, e quando nós estamos nas Escrituras, e quando nós estamos envolvendo com a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Ele nos transforma. Você viu? Então, foi horrível a maneira, voltando à Escritura, foi horrível a maneira que Jesus foi tratado por esses soldados, como também na vida de muitos de vocês. Mas tudo isso estava no plano de Deus para cumprimento, para dar vida a todos nós. E na tua vida, para que, vocês sabem disso. Quantas famílias que estão brigadas,
famílias que estão com problema, mas na morte de um santo, na beira de um caixão, de um funeral, pode brotar almas viventes para Jesus, converte o coração do filho, converte o coração da esposa, converte o coração do enlutado, e assim por diante, e assim, tudo é plano de Deus. Bom, vamos aqui ao verso, então, glória ao nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos estar aqui no verso 66. Aqui diz assim, ó, do 66 ao 60, 66 diz assim, ó: E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais sacerdotes e os escribas e o conduziram ao concílio e lhe perguntaram. Então agora, depois que bateram em Jesus, fizeram tudo aquilo, agora eles vão levar, porque já estava ficando dia, já estava amanhecendo, né? Então veja que logo já eles se ajuntaram ali e levaram ao conselho. E ali já se começa a pergunta. Vamos ver aqui sobre o concílio, né? Irmãos, isso era naquela época, nós vemos aqui na palavra que numa via de regra era obrigatório que o dia o amanhecer para o sindério, que era ali os conselhos dos líderes, né, dos principais sacerdotes, dos anciães, os líderes dos judeus, né, que pudesse fazer um julgamento no qual decidiríam por pena de morte e poderiam ser executados depois pelos romanos. Irmãos, veja, quando uma pessoa, aqui, ó, vamos meditar aqui nós juntos, tá bem? Quando uma pessoa ela é pega no crime, você pode ver aí nos dias atuais, naquela época também. Quando uma pessoa é posto como criminosa, o caso de Jesus é santo. Eles fizeram que Jesus era criminoso, mas Cristo nunca foi criminoso. Isso aqui era uma forma de tentar pegar Jesus através da traição. Então, Jesus está sendo condenado por criminoso. É isso que está acontecendo. Irmãos, você sabe que todo criminoso, o julgamento não é tão rápido. Quando, por exemplo, ele é preso, um ladrão é preso, ele vai para a cadeia, depois corre um processo lá no juiz, vai lá na coisa, então você vai ter, se ele vai ser condenado ou vai ser solto, e ali vai ter o acusação, depois vai ter ali as testemunhas, é aquela história toda. Isso leva um tempo para ele sair da cadeia e ir para a detenção. Isso nós estamos falando nos dias de hoje. Irmão, naquela época era a mesma coisa, tinha que ter ali, reunia, fazia os conselhos, né? E indo para julgamento, mas não é assim, já no mesmo dia, prender e matar uma pessoa. De Jesus foi totalmente diferente. Do Senhor Jesus foi tudo num dia só. Para você ver, eles quebraram todos os protocolos deles. Olha o que é um ódio, irmão. Olha o que é uma maldade. Eles destruíram tudo, sabe? Eles atropelaram tudo, irmãos. Os protocolos, né? Que tinha que ser feito, eles não. Eles já atravessou tudo isso aí. Esse julgamento foi, podemos dizer no dia de hoje, foi um julgamento ilegal. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vejamos que esse julgamento foi ilegal por vários aspectos aqui. Primeiro, como eu falei para vocês, tinha que esperar amanhecer o dia ali, eles fizeram na madrugada, tinha que apresentar as queixas, tinha que dar liberdade para Jesus falar também, porque o que eles perguntaram era uma resposta que eles queriam já para condenar Jesus. Tu és filho de Deus? Aí Jesus dá a resposta, tu o disseste, né? Depois fala que o Filho do Homem se assentará no trono de Deus. E assim foi o suficiente. Então veja o procedimento desses homens, líderes do povo, que têm as escrituras sagradas do Antigo Testamento. Eles atropelou tudo. Eles infringiram toda a legalidade. Eles fizeram coisas ilegais, irmãos. Santo é o nome do Senhor. Por quê? Já sabia que tinha a Páscoa. A Páscoa estava próxima. Eles poderiam esperar para outra semana para fazer algum julgamento. Prendesse Jesus, fizesse algum julgamento na outra semana e teria que apresentar prova. Não, irmãos. Eles pegaram no mesmo dia, na manhã do dia festivo da Páscoa. Porque Jesus foi morto na sexta-feira. Já era o festivo da Páscoa. No sábado, eles tinham que, não poderia ter nada na cruz ali. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, eles não ofereceram nenhuma defesa
formal para o nosso Senhor Jesus. Então, esse veredito, irmão, tudo isso foi dado num único dia. Tudo isso num único dia, amados. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aí, você vê que foram assim, terrível, foi um crime. Eu achei interessante aqui agora, nós meditando nesse assunto, quem foi criminoso na verdade, né, irmãos? Jesus ou esses homens, esses líderes? Se eles fizeram tudo isso ilegalmente, atropelou todos os protocolos e condenou Jesus no mesmo dia e o matou. E matou um homem inocente, um homem santo, um homem, o filho de Deus. Mas você viu aos olhos dos homens como é invertido? A multidão, fazendo a multidão que crucificasse Jesus. Então, Jesus era um malfeitor. E os santinhos estavam tudo lá. Os escribas, os anciãos da época, também o fariseu, os principais sacerdotes, os santinhos. Mas, na verdade, eles eram os criminosos, porque eles atropelaram todos os protocolos do julgamento. Eu acho que isso é muito bem claro, né, igreja? Vocês estão vendo? Mas eu vou fazer uma pergunta. Era plano de tudo isso? Sim. Ele tinha que ver esse cálice amargo, um cálice da ira do Senhor. E o que que aconteceu? Ele trouxe vida para você. Glória a Deus. Ele trouxe vida para mim, irmãos. Hoje, nós não somos judeus. Nós não somos o povo de Israel. Mas agora somos povo de Cristo, descendente de Abraão. Por quê? Porque Abraão, o Senhor falou que Abraão mandou olhar para os céus, ele ia ter descendência inumerada, como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Irmãos, veio Jesus, une os gentios com os judeus. Ele une nós, glória a Deus, porque todos que creem em Cristo Jesus é filho de Deus. Então, espiritualmente de Abraão também, nós vamos estar à mesa onde estará Abraão, Isaac e Jacó. Glória a Deus, onde Abraão vai contemplar com seus olhos, pela fé que ele creu em Deus, ele está em toda a descendência dele. E aqui está você, está eu, estamos nós, nesse Brasil, glória a Deus, outros em outros países, mas todos convertidos para a glória do nosso Senhor Jesus, para o reino do seu, da tua glória. Brevemente nós vamos estar com o Senhor Jesus. Aqui já não tem mais nacionalidade brasileiro ou brasileira, ou seja, de outro país. Agora está uma multidão, cidadãos dos céus. Queridos e queridas, vocês estão dentro do padrão de um cidadão, de uma cidadã do céu? Olha, fraqueza temos. Mas como é o teu coração? É um coração amável ou é um coração perverso? É um coração que ama o teu próximo, é um coração que trai o teu próximo. Quem é você? Quem somos nós? O Espírito Santo realmente trabalhando, deixa ele trabalhar em nossa vida, ou nós, as nossas decisões, e mudamos a história? Se nós confiarmos como Jesus confiou, você pode ter certeza que Deus vai trabalhar em todos os planos dele na tua vida. É ele que mudou tudo em nossa vida. Mas se nós pôr a mão, vou te dar um exemplo material para vocês. Vocês lembram que Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho, só que Sara era estéril. Mas ele disse que teria um filho de Sara. Mas os anos foram passando e Sara envelhecendo. Sara chama Abraão e fala: Olha, Abraão, eu tenho a minha escrava Agar, egípcia, e ela é minha escrava. Então, você tenha uma relação com ela e ela vai ter esse filho, porque ele também é meu. Então, assim, nós temos filhos. Aquilo não foi muito agrado, mas no fim, Abraão mudou a história. A história de Deus não era aquela para Abraão. Tá vendo, irmãos? E Abraão, então, ele tomou uma decisão e acabou tendo uma relação com Agar. E nasceu Ismael.
não é mesmo? E, claro, os primeiros dias foi maravilhoso, é festa para tudo quanto é lado. Nasceu o filho de Abraão, mas não era de Sara, não era a genitora Sara. A genitora era Agar. Só que não foi essa a promessa que Deus fez para Abraão. Abraão fez metade, mas não era o plano de Deus. O que que aconteceu? Aí Abraão, Sara começou a ter problema com a Agar, porque Agar também já começou a se sentir importante. E o filho biológico é de Agar, mas Sara era dona de Agar. Agar era serva. Então já aconteceu ali a história, não vou ficar repetindo para vocês, mas vocês podem ler lá, tá, em Gênesis, que Agar já foi expulsa, acho que duas vezes, mas ela voltou, o anjo fez voltar. E nessa última, que quando nasceu Isaac, você vê que a vida de Sara com Agar já não foi mais a mesma. Já deveria ter discussão, já deveria ter briga. Virou tribulação na casa dela, na tenda dela. Você imagina. E aí, Abraão tem que acalmar as duas. Porque, afinal de contas, Agar era mãe do filho de Abraão. Que é confusão, né? Esses aí que querem ter várias mulheres, olha a confusão que dá. Por isso que Jesus é maravilhoso. Cada homem sua mulher, e cada mulher seu homem. Deus nos uniu. O homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, não várias mulheres, a sua, uma única, e serão um corpo só. Então vejamos bem que ali a confusão que deu naquela casa. É plano de Deus isso? Ou foi? Deus sabia sim, viu, irmão, que isso ia acontecer, mas não era a vontade dele. Como Deus sabe que você pode fazer qualquer coisa agora errado, mas não é isso que ele te aprovou. Mas ele sabe que você vai tomar atitudes erradas. Podemos tomar. Por isso que se nós se submeter à palavra de Deus, nós não tomamos mais nenhum rumo por nossa conta, mas pelo Espírito de Deus. Aí o que aconteceu lá no final? Santo é o nome do Senhor. Chegou um dado momento que nasceu Isaac, ela já com 90 anos, vem os anjos, três, e um deles falou: olha, agora Sara vai ter filho. E Sara atrás da porta riu, porque já era uma velha, 90 anos, uma senhora idosa. Imagina o corpo todo, ainda mais naquela época, enfrentando o deserto, tudo, com todo o respeito, a flacidez do rosto, né, irmãos, aparecendo aquelas rugas de envelhecimento, que hoje, nos dias de hoje, irmão, os idosos, hoje tem as peles limpinhas, retinho. Antigamente não é cheio de ruga, assim, irmão, aquelas pelinhas, sabe? Não tinha nada disso. Então você imagina ela, tá lá o cântico dela, do seio dela, que já estava lá, né, irmão, bem flácido mesmo, mas estava dando leite, olha o milagre de Deus. Veja, que coisa linda. Aí, no tempo certo, agora vem o plano de Deus. Agora eu vou usar o meu plano na tua vida. Aí vai, ó, Sara vai ter filho. E Sara teve Isaac. Dado um momento, um tempo, Ismael riu. Ali tem uma passagem ali que zombou, e aquilo foi aos olhos de Sara foi muito mal. Foi muito mal. Aí Sara manda expulsar os dois, manda embora ela com o teu filho, porque é Isaac que é o filho da promessa. E era mesmo. Tá vendo? Irmãos, o que aconteceu com tudo isso? Muito bem. Lá vai Isaac, mandado embora Ismael, a mulher, e você sabe toda essa história. Bom, irmão, a história do mundo está aí por causa de um erro humano, entendeu? Aí tem as guerras, tem tudo isso, tudo, mas está tudo no plano, tá? Deus já sabia disso, mas é o homem que toma as decisões erradas. Quero exemplar agora nos dias de hoje, tá bom? Vamos dar um exemplo nos dias de hoje. Olha, todos servimos a Deus, né? Vamos falar de um homem natural. Vou falar de um homem natural para que você possa entender. Um homem está aí no mundo, né? Seja qual pessoa, vamos dizer assim, ó, presta atenção. A pessoa tem 20 e poucos anos. Se ele for um homem, o plano de Deus na vida de todos nós, o plano de Deus na vida de cada homem e cada mulher é que um dia eles se casem, tenham filhos, constituem família. Esse é o plano de Deus. Seja para nós cristãos, seja para pessoas ímpias, seja para todas as pessoas na terra. Gente, homem e mulher, casando, são filhos. Por isso temos órgãos reprodutores. Nós órgãos para a família. E isso é a vontade de Deus. Agora, pega um homem solteiro
e ele vai se aventurar saindo com prostitutas, com todo respeito, dizendo isso a você. E lá ele, naquele momento, engravida aquela mulher. Estava no plano dele isso? Não, mas está vindo uma vida aí. E de repente, mas ele não quer casar com aquela mulher, porque sabe que não é daquilo, foi uma aventura dele. Ele mudou o plano da vida de Deus dele ou não mudou? Mudou. Porque no plano de Deus, ele ia ser um homem, ele ia casar e ele ia ter família. Só que ele preferiu sair antes para ter a sua aventura, o seu prazer carnal. Só que constituiu uma criança. E aí, um homem, se for maligno, quer matar a criança. Ele não aceita a criança, ele só aceitou a aventura dele. Só que aí ele quer matar a criança, quer abortar, quer fazer a mulher abortar, ou a mulher também quer abortar, porque o cara sumiu da vida, seja como for. Vocês estão vendo, irmão? Isso não é o plano de Deus, mas é um plano satânico. Porque se a pessoa não obedece ao Senhor, vai obedecer ao diabo. Entendeu? Então, amada igreja de Jesus, em nome de Jesus, não tome atitudes suas para mudar o plano de Deus da vossa vida. Se sois guiado pelo Espírito Santo de Deus, os planos de Deus cumprirão na vossa vida. E nenhuma palavra do Senhor cairá por terra. Todos os planos de Deus, e no final você estará na glória do Senhor. Essa é a realidade. Tá bem, amados? Eu acredito que fui muito bem claro sobre esse assunto. Bom, então, voltando aqui a essa passagem, né? Nós vemos aqui que no versículo 67 e 69, ele diz assim, ó, eles perguntando para Jesus, tu és o Cristo? Dize-nos. E replicou. Aí Jesus, claro, ele falou assim, ó, se eu vos disser, vocês não vão crer, vocês não vão crer. Aí Jesus falou, e também, se eu vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Quer dizer, se Jesus falar para ele, eu sou o Cristo, eles não vão responder e não vai soltar Jesus. Por quê? Porque o plano dele já era isso, prender Jesus e matar Jesus. E vejamos então aqui, amados, nessa passagem, que Jesus teve um. Você vê, a pergunta que eles fizeram, Jesus respondeu com a mesma pergunta para eles, respondendo para eles, né? Veja que eles ficaram abismados, né? Numa situação dessa, porque Jesus provavelmente ali, naquela manobra bem que Jesus tomou ali, provavelmente para Roma não penasse Jesus que iria subir no trono, porque eles queriam, né? Eles iam levar Jesus como rei dos judeus e ia dizer para Pilatos sobre isso, para que Pilatos prendesse ele mesmo, porque ele ia subir no trono de Israel. O trono de Israel tem um rei ali, que era Davi, né? O rei Davi ali tinha um trono, aquele trono estava vazio. Então, eles estavam fazendo de um jeito que Jesus iria subir naquele trono, ia reinar sobre Israel, ia lutar contra Roma. Olha só a mente desses homens, irmãos, terríveis, né? E Jesus, ele acabou não dando essa resposta desses homens, que perguntou se ele era o Cristo. E sabia que ele só falou que se identificou como filho do homem. Você vê que aqui no versículo 69 ele diz: desde agora o filho do homem, ele mesmo, o Cristo, se assentará à direita do poder de Deus. Irmão, por aqui, quando ele falou assim, ele acabou se identificando como filho do homem e queria sentar. Olha só, irmãos, medite isso. Isso é importante. Eu vou repetir 69. Desde agora, o filho do homem se assentará à direita do poder de Deus. Ele vai estar no trono à direita do poder de Deus. Irmãos, naquela terra, naquele momento na terra, Jesus estava sendo julgado por esses homens cometendo crimes contra Jesus. Agora Jesus está dizendo que ele vai ser, desde agora, ele vai se assentar à destra.
E será Jesus que vai condenar eles. Será o Senhor Jesus lá no céu, no dia do juízo, será o Senhor nesse tribunal, e ele estará lá, nosso Cristo, como juiz, ele que é um tribunal muito superior, é o tribunal celestial, esses homens estará lá para Jesus julgá-los. Oh, meu Deus. Irmão, ele vai estar à direita de Deus. Vocês têm ideia o dia de Caifás, daqueles escribas, aqueles sacerdotes, aqueles anciãos, no dia do Senhor, e eles vão lembrar de tudo que eles fizeram com Jesus. Naquele dia, Jesus vai julgar eles. Meu Deus, é muito forte, né, amados? E terminando aqui, o versículo 70, disse todos: Logo és tu, o filho de Deus, e ele disse: Vós dizeis que eu sou. E aí eles acharam a ocasião, né, no 71, e disseram: do que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Ele disse que ele é. E ele mesmo estava dizendo: Vós dizeis que eu sou. Então, não foi o suficiente, né, para o Sindério entender. Eles acabaram entendendo que Jesus disse que era o Messias, mas eles quis apanhá-lo em uma blasfêmia. Ele queria apanhar Jesus numa blasfêmia, mas vejamos aqui e alegrar, né? Glória ao nome do Senhor Jesus, que era filho de Deus. A resposta do Senhor Jesus, ele parece que aos olhos daqueles homens ali, né, irmão? Glória a Deus. Vejamos aqui que, né, naquela época eles entenderam que era uma confissão bem óbvia. Ele falava assim: mas o que nós precisamos mais? Não necessitamos mais nada disso. Ele já declarou, ele é o Filho de Deus. Vamos agora nós temos que realmente não precisamos de outro testemunho, não tem mais necessidade. Qual é a acusação? Entre os judeus, né? Entre ali os judeus. Qual é a acusação de Jesus? A acusação é que ele falou uma blasfêmia. Ele disse que ele é filho de Deus. Ele disse que é filho de Deus. Essa é a acusação dos anciãos, dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, também dos escribas, de todos aqueles homens, e essa era a acusação. Mas quando foi para Pilatos, eles inverteram. Lógico que Pilatos perceberam que foi por inveja que entregaram Jesus. Eles disseram que Jesus estava se fazendo o rei dos judeus e ia sentar naquele trono vazio de Israel, ia lutar contra Roma. Mas Pilatos percebeu isso na frente, nós vamos ver que era mentira, Jesus foi entregue por causa da inveja dele. E aqui nós terminamos, depois nós vamos ler o 23, tá bem, amados? Na segunda-feira. Guardam isso em vossos corações e que o nome do nosso Deus seja eternamente louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Deus é lindo. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Glória Deus. a Deus.